Amados irmãos, é um prazer estar convosco e poder participar de mais esta Escola Bíblica da CEADIF. Eu quero neste momento aproveitar para cumprimentar o nosso pastor Giovanni Neres, nosso presidente desta convenção, desta CEADIF, e também aos nobres colegas participantes, ministros do Evangelho que compõem a mesa diretora destes trabalhos. Estendo ainda esta saudação a todos os colegas e colegas, ministros e ministras, pastores e pastoras que estão participando também desta Escola Bíblica da CEADIF. Abordaremos o nosso assunto dividido em três partes. A primeira, estaremos vendo a razão da promessa. Uma promessa foi feita para alguém ou para pessoas. Então veremos a razão da promessa, veremos o cumprimento desta promessa e seus destinatários, isto é, o dia que a promessa se cumpriu, para quem foi, na verdade, o cumprimento dessa promessa, e finalmente veremos os propósitos para o qual esta promessa ela foi cumprida, ela foi enviada para que ela pudesse produzir os seus efeitos. E o nosso texto bíblico ele está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 37 a 42, com ênfase no versículo 39, que eu convido os irmãos para lermos, e ele nos diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Queridos, nós entendemos que o livro de Atos, ele é uma continuação do Evangelho que foi escrito por Lucas. Quando, então, estudamos o livro ou o Evangelho de Lucas, nós percebemos que este Evangelho, embora ele faça referência ao ministério de Jesus Cristo e o início da escola dos discípulos ou dos apóstolos, mas Lucas ele dá uma ênfase primordial ao mover do Espírito Santo, ao agir do Espírito Santo nesses momentos que o Senhor Jesus está na terra para cumprir o seu ministério. E o Espírito Santo ele começa, na verdade, sendo anunciado através da vida de João Batista, quando, na verdade, é anunciado que João Batista nasceria e ele já viria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Há uma razão pela qual João Batista nasce primeiro que o Senhor Jesus Cristo e inaugura primeiro o seu ministério. E diz o nosso texto do Evangelho de Lucas que João Batista ele nasceria, mas ele já viria cheio, o Espírito Santo já estaria com ele, já estaria agindo através da sua vida desde quando ele estava no ventre de sua mãe. Aí depois começa então a enfatizar o Senhor Jesus Cristo e o seu ministério. E a gente percebe que o ministério de João Batista, ele é simplesmente um ministério que busca anunciar que é chegado o reino de Deus entre os homens, e ele busca também convocar os judeus, principalmente, para que se arrependessem dos seus pecados e se convertessem a Deus. João Batista, ele traz consigo uma palavra de autoridade, uma mensagem muito ungida, uma mensagem poderosa, e a própria Escritura diz que ele não realizou nenhum milagre, não fez nenhuma obra significativa como uma obra maravilhosa, mas quando ele pregava, tal era a unção que estava na sua pregação, na sua mensagem, que as pessoas acorriam para ele para serem batizadas, se arrependendo de seus pecados. João Batista desenvolve o seu ministério, principalmente no deserto, anunciando o reino de Deus, batizando o batismo de arrependimento, até que Jesus Cristo se apresenta diante dele um dia
para ser batizado. E nós devemos lembrar que João Batista, ele declarou aos seus discípulos que Jesus Cristo era de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele era maior do que João não era digno de tirar-lhe nem as sandálias dos pés, e que assim como João batizava em águas para arrependimento, Jesus viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, no dia do seu batismo em águas, após o Senhor Jesus Cristo ter sido batizado, ao sair das águas, o Espírito de Deus pousa sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E ali estava sendo inaugurado o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, com a aprovação e o testemunho do Pai, que diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. É interessante notarmos, para o nosso assunto, que após a inauguração do ministério de Jesus, com a descida do Espírito Santo, ou com a vinda do Espírito Santo sobre a sua vida, Jesus inicia o seu ministério. Porém, o ministério de João Batista encerra. João é preso, é levado para o cárcere. Ali no cárcere, ele começa a esperar o movimento que seria trazido pelo Cordeiro de Deus, pelo Messias de Deus. Mas ele não vê nada de extraordinário, nada está acontecendo, e ele está ali no cárcere prestes a ser morto. E de repente ele fica confuso. Será que é ele? Será que nós deveríamos esperar outro? Será que eu me confundi? E João fica perturbado no cárcere. E ele manda inquirir, manda perguntar a Jesus se era ele ou se deveriam esperar outras pessoas, outra pessoa. E Jesus manda dizer a João o que estava acontecendo, que os cegos estavam vendo, coxos estavam sendo curados, leprosos estavam sendo purificados e o reino de Deus estava sendo anunciado com justiça. Então isso é suficiente para calar o coração de João e entender que de fato estava presente na terra o ungido de Deus, o Messias de Deus, daquele de quem as profecias, os profetas deram testemunho de que ele seria enviado ao mundo. E quando ele viesse, o Messias, ele seria então cheio do Espírito Santo, ele seria ungido do Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Com isso, João aquieta, logo depois ele é morto e o Senhor Jesus Cristo começa inaugurando o seu ministério. Quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Lucas, ele narra que estava ali no início da sua obra, ele estava narrando fatos para Teófilo, e ele está falando, ele começa falando exatamente da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mostrando que haviam muitas testemunhas que podiam comprovar o fato de que, embora o Senhor Jesus Cristo tivesse sido morto, sido crucificado, porém, como ele havia dito, ao terceiro dia ele ressuscitou. E ali estavam testemunhas presentes. E agora ele começa a falar de que o Senhor Jesus Cristo, diante dos seus discípulos, para se despedir deles e ser assunto aos céus, o Senhor então mostra que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, porque isto seria o cumprimento da promessa que o Pai havia feito de enviar-lhes o Espírito Santo, ou o outro Consolador. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele dá continuidade ao agir do Espírito Santo, que iniciou falando nos evangelhos acerca da vida de João Batista, que era o último profeta, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, após aquele período de 400 anos de silêncio, onde não houve palavra, onde não houve revelação, onde não houve profecia. Então João vem e inaugura agora este novo ministério do Espírito no Novo Testamento. Agora que João já encerrou seu ministério, está sobre Jesus, que também agora está encerrando o seu ministério terreno, fisicamente, mas ele disse: fiquem em Jerusalém aos seus discípulos, para que eles pudessem ser revestidos do poder do Espírito Santo.
Então, na verdade, a gente vê que após o ministério físico e terreno do Senhor Jesus Cristo, há um cumprimento desta promessa. E este cumprimento traz, através destes discípulos que receberam o selo do Espírito Santo, esta promessa do Espírito Santo, desse revestimento do Espírito Santo, a ação vai continuar. A continuação do ministério do Senhor Jesus Cristo será dado a continuação através do Espírito Santo, envolvendo a vida daquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, como alguém já disse, seria o livro dos Atos do Espírito Santo, porque, na verdade, é uma narrativa das obras que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, os que creram no Senhor Jesus Cristo, realizaram através do poder do Espírito Santo pela pregação do Evangelho. Então nós começamos agora a pensar o seguinte: por quê? Qual a razão do Senhor Jesus Cristo ele ter prometido aos seus discípulos que ele iria enviar o Espírito Santo? Então, para que nós entendamos isto, para que nós entendamos a razão desta promessa, é preciso que nós façamos um apanhado geral da ação do Espírito de Deus, do agir ou mover do Espírito de Deus em toda a história da redenção do homem, da humanidade. Então nós vamos iniciar lá do princípio, quando nós vamos ver o Espírito de Deus agindo na criação, agindo nesta obra redentora, neste plano de Deus que culminaria com a nossa redenção, ou com a redenção da humanidade. Então a gente vê no princípio, lá do princípio da criação, a gente vê que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra estava caótica, a terra estava desarrumada, a terra ainda não estava conforme a sua beleza da criação, mas o Espírito de Deus estava pairando sobre ela. E qual era o propósito? Qual era essa atividade do Espírito? Era de promover ou de guardar, de proteger a vida sobre a terra. Até comparado com um quadro de uma ave que pousa sobre os seus filhotes e os protege debaixo das suas asas. Então, desta forma, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas para proteger a terra naquele princípio. Então, a sua ação, o seu mover ali, era um mover de gerar a vida, proteger a vida e proteger também a obra de Deus. Em segundo lugar, nós vamos olhar quando o Senhor passa a começar a criar as coisas na vida, na terra, e ele chega ao momento de fazer a criação do homem, em que ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E ele então formou a figura de um homem, de um ser humano, do pó da terra, e após aquela figura ter sido formada, ela estava inanimada, ela não tinha vida. Então a Bíblia diz que o Senhor soprou nas narinas do homem do seu espírito, do seu pneuma, o fôlego de vida. E quando o Senhor Deus sopra as narinas do homem e lhe concede desse espírito, deste fôlego de vida, o homem então, ao receber esse fôlego, esse espírito de Deus, ele passa a ser alma vivente. E é importante considerarmos que Jó, ele dizia: o teu espírito me formou, o teu espírito me deu vida. Porque se nós temos vida, temos a vida que foi gerada em nós pelo Espírito de Deus. Mas prestem atenção a algo. Esta vida que o Espírito Santo gerou ao homem, ou concedeu ao homem, ela tinha a capacidade de dar ao homem a intimidade com Deus, a liberdade de ter comunhão com o seu Criador e o prazer de estar em sua presença e gozar também de todas as alegrias que a criatura podia gozar do seu ou diante do seu Criador.
porque esse espírito que habitava no homem, que concedeu vida ao homem, que estava no homem, ele fazia esse relacionamento com o Criador. Entretanto, por causa do pecado, por causa da desobediência do homem, ele trouxe como consequência dessa desobediência o entristecimento do Espírito Santo diante dele. Ele trouxe, de fato, uma ruptura do seu espírito humano, da sua vontade humana, do seu desejo carnal, em relação ao desejo, à vontade do Espírito Santo que nele habitava. E com isso o Espírito parece que se começa a deixar de agir no homem. Começa a deixar de conceder ao homem aquelas coisas preciosas e maravilhosas que faziam com que o homem se sentisse plenamente à vontade, sem nenhum tipo de temor diante do seu Criador. Agora, como consequência da queda, houve uma ruptura nesta comunhão, e o homem, quando ouve que Deus está o procurando para falar com ele, para estar em comunhão com ele, o homem se esconde, porque ele está com medo. Alguma coisa aconteceu que tirou dele essa percepção de liberdade de estar diante de Deus, e ele sentiu o peso do seu pecado, o afastamento do Espírito, a tristeza do Espírito Santo nele, e fez com que ele então se ausentasse, se afastasse, abandonasse o lugar da comunhão com Deus. E então isto, como consequência, gera a morte. É por isso que o salário do pecado é a morte. A morte significa a separação do corpo físico da alma. Assim também como a morte eterna é a separação do homem do seu Deus, do seu Criador, eternamente. Por quê? Porque o homem passa a viver num estado apenas natural, num estado apenas carnal. Ele começa agora a depender apenas da sua natureza carnal, da sua natureza humana. E a gente pode ver isto quando nós chegamos ao livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 a 3, quando a corrupção do gênero humano ela está tão forte, ela está tão crescente, que o Senhor Deus diz: o meu espírito não habitará para sempre no homem, porque este é carne, este é voltado apenas para o pecado, e eu não permitirei que o homem viva mais, que Deus já o tinha afastado, já o tinha expulsado do jardim, para que o homem não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado, sem ter possibilidade de redenção. Deus expulsa o homem do jardim. Agora o homem está totalmente entregue à depravação humana, à corrupção humana, se envolvendo em coisas que eram temerosas e traziam grande tristeza ao Espírito de Deus, ao ponto de Deus dizer que vai tirar do seu Espírito que está no homem. E a vida do homem, então, ali passa a um decréscimo de até 120 anos. E a gente percebe, na verdade, que o Espírito de Deus ele parece abandonar o homem. E o homem passa a viver simplesmente à mercê da sua própria vontade, da sua natureza humana, dos seus desejos carnais. E é interessante que o homem antagoniza Deus. O homem ele quer viver uma vida como se ele dependesse apenas dele mesmo, como se ele não tivesse a dar satisfações para o seu Criador. E a partir daí, então, Deus diz que o seu Espírito não habitará mais no homem. A gente, inclusive, percebe que nessa época havia um homem que andava com Deus, seu nome era Enoque, e de repente diz que ele já não era mais sobre a terra, porque Deus o havia tomado para si. Ao que parece, Enoque não provou a morte, não sofreu essa condenação da morte. E quem sabe isso não está representando para nós, ou tipificando para nós, exatamente essa saída do Espírito Santo da vida do homem, deixando que o homem estivesse à mercê da sua própria vontade, da sua própria carne, dos seus próprios desejos, que lhe traziam como consequência a morte, tanto material, física,
como também a morte espiritual. Aí a gente começa depois a perceber que Deus ele começa a dizer que ele vai destruir a raça humana. O pecado do homem chegou a tal monta, chegou a tal ponto que Deus já não suporta mais, e ele diz que vai destruir a raça humana. Ele vai, com tristeza, ele vai erradicar a raça humana, mas não era isso que estava no seu coração. Ele havia feito uma promessa a Adão. Ele havia dado a Adão uma palavra de misericórdia, em que ele mandaria alguém que redimiria o homem desta condição de condenação eterna. Mas, entretanto, agora o Espírito não está mais habitando na vida do homem. A gente percebe que Deus ele passa a agir para tentar proteger, para tentar preservar o homem na terra. Ele passa a agir através de duas situações: da fé e da obediência. Aonde? Na palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus, desejando destruir o homem através de um dilúvio, mesmo assim, ele encontra Noé, que era um homem que na sua geração, ele se destacava. Ele promovia a justiça. Ele queria fazer as coisas segundo a vontade de Deus. E Deus o achou justo nesta ocasião. E Deus o chamou e disse a ele que ele iria enviar um dilúvio sobre a terra. E ele iria destruir a vida humana, a vida sobre a terra. Mas que ele providenciasse uma arca conforme o modelo que ele daria, porque através dele, Deus iria, vamos dizer, proteger, preservar a vida na terra. Então nós vemos que Noé, ele creu nesta palavra de Deus e por isso obedeceu. E começou a construir essa arca. E enquanto ele construía, o seu trabalho, a sua pregação, procurava alcançar aquelas pessoas para que se voltassem para Deus, se arrependessem, abandonassem seus pecados e pudessem também se proteger, acreditar naquela palavra, acreditar na revelação de Deus. Porém, ninguém creu da sua geração. E entraram na arca apenas ele, a sua esposa, seus 3 filhos com as suas esposas e todos os animais que Deus enviou para que entrassem na arca. Então a gente percebe que Noé ele agiu não pelo impulso do Espírito Santo, nem porque o Espírito de Deus habitava nele, agia através da sua vida, mas ele agiu por fé e obediência na revelação de Deus ou na palavra que ele recebeu de Deus. Nós vemos isso também. Depois a gente começa a olhar o desenvolvimento do mover da terra, a gente começa a ver que o Espírito de Deus ele é concedido por fé, ou melhor, por revelação, e através da medida específica. Isto é, Deus ele chama Abraão, e Abraão, pela obediência e pela fé, ele caminha com Deus. Depois ele chama Isaac, e através da fé e da obediência, Deus caminha com Isaac. E então vem Jacó, que através da fé e da obediência caminha com Deus. Mas a gente percebe que nem Abraão, nem Noé, nem Isaac e nem Jacó, eles tiveram uma obediência perfeita e um comportamento perfeito diante de Deus. E que foi preciso que Deus então os instruísse, os guardasse, usasse de misericórdia, fizesse aliança com eles, alianças que dependiam muito mais de Deus do que deles, para que fossem cumpridas. E a gente começa a perceber que o homem passa a caminhar com Deus e a fazer a obra de Deus simplesmente através da fé e da obediência, até que chega o momento em que Deus agora vai retirar o povo de Israel que está cativo lá no Egito. Eles passaram ali aquele tempo de 400 anos sendo escravizados, mas ali o povo de Deus cresceu, o povo de Deus se desenvolveu, se fortaleceu, prosperou. E conforme a promessa de Deus, ele iria tirar o povo e fazer o povo sair livre. E então ele chama Moisés. Agora vamos ver
que a história de Moisés começa a nos trazer uma certa nova nuance. Quando Deus chama Moisés, ele começa a tratar com Moisés, a gente percebe que Moisés ele fica com medo, ele tenta se esquivar daquele compromisso, daquela missão, mas Deus diz assim: eu te chamei, tu vais e vai, eu serei contigo, eu serei o teu Deus, eu chamarei teu irmão, ele será teu companheiro, mas eu irei contigo, eu pelejarei contigo. O que significa isso? Deus estava assumindo um compromisso, de que sobre Moisés estaria o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Deus iria colocar o seu Espírito agora na vida de um homem chamado Moisés. E esse Espírito que foi dado a Moisés, ele foi dado apenas a Moisés, para que ele cumprisse essa obra para Deus, tirando o povo lá do Egito e conduzindo para a terra que Deus havia prometido. E a gente percebe essa verdade quando Moisés ele começa a sentir o peso da sua missão e ele começa a sucumbir diante dela. E ele começa a sentir a sua capacidade muito pequena para realizar aquela obra sozinho. E ao clamar a Deus, Deus diz: tá bom, chama 70, escolhe 70 anciãos do meio do povo, que sejam íntegros, que sejam tementes a Deus, que sejam justos, e eu tirarei do Espírito que está em ti e colocarei sobre eles. E ele então começa, na verdade, a agir por esse Espírito, e agora aqueles 70 anciãos que recebem do Espírito que estava em Moisés e recebem partilhado com eles, eles passam a profetizar também no arraial de Israel. Então Deus concedeu apenas a Moisés e apenas a aqueles 70 anciãos que eles tivessem também aquela parcela do Espírito retirada da vida de Moisés, para que eles pudessem, juntamente com Moisés, realizar aquela obra específica para Deus. E assim Moisés caminha, ele consegue levar o povo até a fronteira da terra, porque o Senhor era com ele, o Espírito de Deus agia através do clamor de Moisés, fazia obras extraordinárias, maravilhas tremendas, e até que chegaram à fronteira da terra. Porém, Moisés não entrou na terra, como nós sabemos, não entrou fisicamente na terra, por causa da sua desobediência em relação à palavra de Deus. E Deus então levantou Josué, e ele concede a Josué do Espírito que estava sobre Moisés. A gente percebe, logo no início do ministério de Josué, que as mesmas obras, a mesma conduta, as mesmas instruções que Josué recebe de Deus, foi aquelas que Moisés recebeu. Até mesmo a comparação dos milagres que foram realizados por Moisés, muitos deles também foram comparados com aqueles que Josué foi usado para realizar. E assim Josué invadiu a terra, conquistou a terra, dividiu a terra e chegou ao final do seu ministério. E quando chega ao final do seu ministério, seus filhos não recebem desta unção, e ele simplesmente faz uma colocação como se fosse uma questão de pai para filho, e aqueles filhos recebem, mas não usam do mesmo expediente que usou Josué. E o povo, agora que está na terra, cada tribo no seu quinhão, eles não têm mais uma liderança central, não há uma liderança única agora sobre o território de Israel. Cada tribo fazia aquilo que bem achava ser necessário fazer, ser conveniente fazer, ser certo fazer. E o livro de Juízes nos informa bem isto, dizendo: naquele tempo não havia rei. Isto é, não havia governo, não havia um governador central, não havia um líder central. Cada tribo, cada um fazia aquilo que achava ser melhor. E o que é que acontece? O povo se corrompe. O povo começa a realizar as mesmas práticas daqueles povos pagãos que habitavam a terra. Com isto, o Espírito de Deus se entristecia, Deus os abandonava, deixava-os à própria sorte, os inimigos vinham e oprimiam o povo de Deus. E o povo de Deus era oprimido, o povo de Deus era saqueado, o povo de Deus era morto.
E muitas vezes eles, nesta agonia, nesta aflição, eles clamavam ao Senhor. E qual era a ação do Senhor? O Senhor então diz que ele escolhia alguém entre o povo, um juiz, e vinha sobre este juiz o Espírito de Deus. E veio o Espírito de Deus sobre Jefté, e veio o Espírito de Deus sobre Sansão, e veio o Espírito de Deus sobre Jerubaal, veio o Espírito de Deus sobre Tola, sobre Jair, enfim. O Espírito de Deus vinha sobre um determinado juiz, porque o povo clamava, pedindo socorro a Deus. O juiz, usado por esse Espírito, ele agia, ele vencia as batalhas, ele procurava orientar o povo, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, mas quando terminava o seu período de legislação ou de governo, o Espírito de Deus se afastava novamente, e novamente o povo caía em desgraça, que caía em desobediência diante de Deus. Então, assim, é o livro de Juízes que nos conta deste ciclo, em que o Espírito de Deus vinha, agia através de um homem ou de uma mulher, como foi o caso de Débora, e logo depois ele saía e o povo se corrompia novamente, pedia novamente, clamava, e é este ciclo da vinda e da volta do Espírito Santo. Até que nós entramos no livro de 1 Samuel. Samuel é este homem que vem ungido por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele se torna não apenas um juiz sobre uma tribo de Israel, mas ele consegue fazer a união de todas as tribos e faz um governo nacional, onde ele é reconhecido como alguém que traz consigo a palavra de Deus que estava esquecida, agora ela se torna bem prática, bem plena, porque Samuel é este homem que está ali como juiz, e como sacerdote, como profeta, ele está trazendo a ordem e o governo teocrático para com o povo de Israel. Mas quando vai terminando o período deste governo de Samuel, novamente ele passa para os seus filhos deste governo, como se ele pudesse fazer isso, ou como se fosse essa maneira de se trazer a nova autoridade sobre o povo de Deus. E o povo de Deus vê que os filhos de Samuel não agem corretamente como seu pai. E eles, sem saber o que fazem e desejando aquele sentimento de serem donos da própria vontade, de serem iguais às demais nações, eles pedem um rei a Samuel. Nós não queremos mais servir assim. Nós não queremos mais seguir desta forma. Tu já estás velho, teus filhos não servem, então dá-nos um rei. Dá-nos um rei. E eles pedem um rei que vá diante deles como os demais reis das outras nações. Eles queriam ser igual às outras nações. E Samuel vai conversar com Deus. E Deus diz, tá bom, Samuel, eles não estão rejeitando a ti. Eles estão rejeitando a mim, porque de fato, quem governa sobre eles é o meu espírito, sou eu que governo. Mas se eles estão pedindo isso, dá a eles o rei que eles querem. E Deus então mandou que Samuel ungisse a Saul, que se torna o primeiro rei em Israel. Ele vem de uma tribo pequena, ele tem um aspecto físico vantajoso, ele tem uma aparência física de realeza, né? Ele é corajoso, e com isto ele agrada em cheio o povo. E Deus diz, tá bom, Samuel, unge a Saul como rei no meu povo. E quando Samuel unge a Saul, diz-nos o texto sagrado que o Espírito de Deus veio sobre a vida de Saul e o transformou num novo homem, trazendo a ele agora a capacidade, a unção, a competência de realizar a obra específica de conduzir, de orientar, de governar o povo de Deus. Porém, Saul começa muito bem, ele começa conquistando, ele começa vencendo batalhas, ele organiza um pequeno exército, ele começa a dar os primeiros passos para a construção de um reinado ou de um reino, mas logo depois ele se ensoberbece, ele se orgulha, e ele passa a abandonar a palavra de Deus, ele passa a desrespeitar Samuel,
Ele passa a não considerar mais a voz de Deus, a ordem de Deus, a palavra de Deus, e não obedece àquilo que Deus lhe recomenda através do seu profeta. E com isso diz-nos o texto sagrado que Deus, então, se desagrada de Saul e retira dele o seu espírito. E ao retirar o espírito da vida de Saul, a palavra de Deus diz que um espírito maligno da parte do Senhor, isto é, com o consentimento do Senhor, passou a se apossar, passou a tomar conta da vida de Saul e a dominá-lo, e Saul passou a agir por esse espírito maligno. Mas a grande pergunta é, ao retirar o espírito da vida de Saul, para onde foi enviado o Espírito Santo? Lembremos-nos que nesse momento em que o Espírito de Deus sai da vida de Saul, Deus já havia escolhido aquele que deveria reinar sobre Israel. Ele não tinha aparência física, ele não tinha formosura, ele não tinha o semblante de um grande guerreiro, era um moço de aparência delicada, um jovem. Talvez não tivesse o treinamento militar, não tinha, ele era um pastor de ovelhas. Ele era o filho insignificante de Jessé, mas foi a esse que Deus escolheu. E ainda quando ele estava de trás da malhada, Samuel o ungiu na casa de seu pai. E a partir do momento em que Samuel ungiu a Davi, sendo ele ainda um rapazola, o Espírito de Deus veio sobre a vida de Davi e constituiu a ele um novo homem, sensível à voz do Espírito de Deus, à voz de Deus, e disposto a cumprir a vontade do seu Senhor. E é no episódio que nós olhamos, quando vemos Davi enfrentando Golias, que Golias vem com espada, vem com escudo, vem com lanças, Davi diz assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então o Espírito de Deus passou a agir através da vida de Davi. E Davi, ele começa a reinar, ele começa, embora não estar sentado no trono, embora ainda não esteja confirmado no reino, mas ele já começa a reinar, porque ele começa a empreender batalhas, vitórias significativas, capazes de superar até mesmo o próprio rei Saul. Conhecemos esta história e sabemos que após Davi, reina seu filho Salomão, sobre quem também vem o Espírito do Senhor, porque ele clama por sabedoria, e o Espírito do Senhor vem sobre Salomão. O que é interessante é que a partir de Salomão, quando aparece seu primeiro filho, que é Roboão, ele não vem tão envolvido com as coisas espirituais. Ele é vamos dizer assim, um diplomata, um administrador, mas ele não tem sensibilidade espiritual para consultar a Deus, para ouvir as respostas de Deus ou os conselhos de Deus. Ele tenta agir pela sua mente, pelos conselhos daqueles que estão ao seu lado, pela sua própria avaliação, e a gente sabe que por causa de maus conselhos, o reino foi dividido, e Jeroboão liderou uma rebelião no Reino do Norte, onde ele reinou sobre as 10 tribos de Israel que estavam mais ao norte, enquanto que, na verdade, Davi ficou apenas com Judá e Benjamim, reinando ali na parte sul. Mas o Espírito de Deus estava sobre Judá. E a dinastia de Davi, que vai recebendo essa transição do Espírito de Deus para os seus descendentes, eles passam a governar de forma melhor o reino de Judá, o reino do sul, do que o reino do norte, que era governado por Jeroboão e por os seus sucessores, que se afastaram totalmente de Deus, se envolvendo inclusive com idolatria. A gente passa então depois a olhar a própria vida dos profetas. Os profetas vieram cheios do Espírito Santo, mas cada um construía o seu próprio ministério e tinha sua missão específica. A gente percebe, por exemplo, que quando Elias está exercendo o seu ministério, Eliseu está ali ao seu lado como seu ajudante. E assim que Elias então é elevado aos céus, o Espírito de Deus passa agora, é transferido
para a vida de Eliseu e ele passa a realizar a obra de uma forma extraordinária. E assim o Espírito de Deus está agindo através dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento, todos eles falaram pelo Espírito do Senhor, a palavra do Senhor, até que nós chegamos na pessoa de João Batista, que já vimos também no início dessa mensagem. Agora nós vamos começar a olhar, depois de João Batista, na vida e no ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vem, desde o início da inauguração do seu ministério, ele é conduzido pelo Espírito Santo, inclusive ao deserto, para que ele fosse tentado ali pelo diabo. Ele também entra naquela sinagoga lá na Galileia e, assentado ali, lhe entregam o livro do profeta Isaías para que ele pudesse fazer uma leitura e uma explanação àquelas pessoas que iam à sinagoga no dia de sábado. Jesus Cristo, ao ler aquele texto de Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, enfim, quando Jesus termina aquela leitura daquela profecia sobre o servo de Deus que viria ungido pelo Espírito Santo e faria estas obras, Jesus diz: hoje esta escritura se acaba de cumprir diante dos vossos olhos. O que Jesus estava dizendo? Eu sou o Messias. Eu sou esse ungido, o Espírito de Deus está sobre mim para realizar estas coisas, para desempenhar o meu ministério, e eu posso fazer estas obras maravilhosas, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para isto, me capacitou para isto e me deu esta missão. E a gente consegue perceber durante o ministério a sensibilidade espiritual de Jesus, a sua compaixão, o seu mover, o seu agir, a sua obediência, a sua dependência, em que ele dizia assim: eu não faço nada de mim mesmo, mas tudo aquilo que eu ouço o Pai falar, é isto que eu faço. Eu só faço a vontade do Pai, eu vim para isto. E quem é que conduz ele a fazer a vontade do Pai, senão o Espírito do Pai que está nele? E vemos também que durante o seu ministério, por muitas vezes, já lá quase no final, o Senhor Jesus Cristo, ele começa a dizer aos discípulos: olha, eu vou partir, eu vou voltar para o Pai, eu não vou ficar com vocês para sempre, mas eu vou enviar o Consolador, não vos deixarei órfãos, eu enviarei para vocês o outro Consolador que vai estar convosco, vai estar em vós, fará vocês entenderem todas as coisas que eu tenho ensinado, aquilo que eles não percebiam, aquilo que eles não entendiam das palavras do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o Espírito Santo, quando viesse, iria dar a eles toda essa instrução, toda esta clareza de quem era de fato Jesus e qual a sua obra. Então aí a gente começa a perceber que o Senhor, ele tinha um desejo no coração de compartilhar desse Espírito com os seus discípulos. Mas ele também dizia assim: olha, eu vou, porque se eu não for, o Espírito não pode vir. Mas se eu for, o Espírito virá. O que Jesus estava dizendo com isto? Que enquanto ele estivesse fisicamente na terra, o Espírito Santo estaria agindo através da sua vida. Ele, como tinha esta autoridade concedida do Pai, ele podia compartilhar esta autoridade, enviando os seus discípulos para realizarem obras maravilhosas em seu nome. Porém, quando os discípulos, na volta de uma dessas missões, diz: olha, Senhor, realmente muitas coisas maravilhosas aconteceram, até os demônios se submetem à nossa palavra. Jesus disse: não vos alegreis por causa dessas coisas. Se alegrai, ou vos alegrai, porque o vosso nome está escrito nos céus. Então vejam, se o Senhor Jesus está dizendo que o nome dos seus discípulos estava escrito nos céus, é porque esses espíritos já tinham sido purificados, já tinham sido lavados. Inclusive Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Eles já haviam confessado que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus, o Messias, o ungido de Deus. E foi o próprio Pai quem revelou isso a Pedro. Mas eles precisavam, de fato, ter essa experiência real da presença do Espírito Santo neles. E por isso Jesus tanto dizia: convém que eu vá, é necessário que eu vá. Jesus sabia
que a promessa do Pai, segundo ele mesmo, ela só viria quando o Senhor Jesus Cristo retornasse e rogasse ao Pai para que enviasse o Espírito Santo. Então, queridos, esta é a razão da promessa. A promessa é, na verdade, o envio do Espírito Santo para que ele possa agir, para que ele possa realizar algo para Deus através de uma instrumentalização humana. O cumprimento desta promessa, quando se dá? Quem são os seus destinatários? A gente olha no dia de Pentecostes e ali está o Senhor dizendo que 120, o livro está dizendo que 120 discípulos esperavam o cumprimento dessa promessa. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E vocês receberão, na verdade, o poder do Espírito ao descer sobre vós. E ser-me-eis testemunhas. Então, ali naquele dia do Pentecostes, daquela festa judaica, o Senhor inaugurou a descida do Espírito Santo. E apenas 120 daqueles 500 discípulos que contemplaram o Senhor ressurreto estavam ali reunidos, perseverando unanimemente, aguardando o cumprimento da promessa. E neste dia, enquanto eles esperavam, que era um dia especial ali, na verdade, de repente, um ruído começa a acontecer no lugar em que eles estavam, na sala que eles estavam, e eles começam a ouvir aquele ruído que vem do alto, que eles não sabem, não era de origem humana. De repente, aquele ruído enche aquele lugar de tal forma que esses discípulos começam a ver línguas como que de fogo, repartidas e sendo divididas, e cada uma pousando sobre cada um daqueles que ali estavam. E quando essas línguas pousavam sobre a vida deles, todos eram cheios do Espírito Santo. E ao serem cheios do Espírito Santo, eles passavam a falar em línguas estranhas, em outras línguas, outros dialetos, que eles não estavam acostumados e nem sabiam falar. E quando eles falavam em outras línguas, não era por causa do seu intelecto, não era porque eles haviam aprendido numa escola, ou porque haviam morado em alguma região ali daquele território, mas eles falavam em outras línguas, porque o Espírito Santo lhes dava a capacidade de fazer assim. Eles falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. E é interessante que o Espírito Santo, ele, ao envolver aqueles 120 discípulos, ele causa uma tamanha efusividade espiritual que aqueles homens começam a glorificar a Deus em alta voz, nestas línguas maravilhosas. E aquelas pessoas que estão lá fora, embora eles não soubessem a origem daquilo, eles começam a ouvi-los falando e glorificando a Deus de uma outra forma, de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, e eles ficam perturbados. Eles estavam ali para aquela festa, eram oriundos de várias partes do país naquele momento e que estavam ali para participar da festa de Pentecostes. E ao ouvir aquela glorificação, aquele mover espiritual, muitos se perturbaram e correram para ver o que estava acontecendo. E perguntavam: o que quer dizer isto? O que significa isso? O que é que está acontecendo? Muitos zombavam, muitos criticavam, escarneciam, dizendo: esses discípulos, eles estão embriagados, eles estão bebendo a manhã todinha aí, agora eles estão fora de si. E quando eles começam a perguntar: o que é isto? O que é que está acontecendo? Por que todo esse mover? Por que toda essa agitação? Porque toda essa coisa incomum está acontecendo. Então Pedro, ele toma a palavra naquele momento. E percebam algo. Esse Pedro, que havia negado Jesus diante de uma simples empregada, que havia deixado com tristeza o ministério para voltar à pescaria, agora renovado, ungido, capacitado, batizado pelo Espírito Santo de Deus,
Pedro toma a palavra, pula diante daquela multidão que estava ali um pouco conturbada, e ele diz: senhores, não é nada disto, nós não estamos embriagados, sendo esta hora do dia ainda. O que está acontecendo conosco foi aquilo que foi predito pelo profeta. O Espírito de Deus acaba de descer entre nós. O Espírito de Deus acaba de nos ungir. O Espírito de Deus acaba de realizar e cumprir a promessa que nós recebemos do Pai através de Jesus Cristo. E nós podemos declarar a vocês. E Pedro começa a pregar o Evangelho a partir das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. E Pedro começa a declarar com ousadia, com intrepidez, com coragem, com autoridade, acerca de Cristo, conforme as Escrituras apresentavam. E ele mostra que, na verdade, aquele Jesus que eles crucificaram, que foi morto lá em Jerusalém, por ordem dos anciãos, dos principais judeus, Deus o restaurou, Deus o ressuscitou dentre os mortos e concedeu a ele este poder, esta capacidade de realizar estas coisas. E é por ele que eles estão ali naquele momento, se deleitando naquela presença e envolvidos daquela forma tão extraordinária com o Espírito Santo, ao ponto de quando Pedro silencia, aqueles que os escutavam talvez antes desconfiados, incrédulos, eles são tão tomados por aquela palavra, eles são tão tocados por aquela palavra, embora tenha sido uma palavra dura, uma palavra de confronto, uma palavra esclarecedora. Eles então agora dizem: Senhor, o que é que nós fazemos então, irmãos, para escaparmos da perdição? E a resposta de Pedro naquele momento é simplesmente esta: simplesmente se arrependam e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão de vossos pecados, então recebereis o dom do Espírito Santo. Quando Pedro mostra o que está acontecendo e dizendo que é a descida do Espírito Santo, que é o cumprimento da promessa de Deus através de Cristo, e que o Espírito Santo estaria ali com eles, neles, através deles, eles percebem que alguma coisa diferente estava ali. Eles são convencidos daquela palavra, daquela verdade, daquela realidade, ao ponto deles terem medo da condenação eterna. E eles então passam a inquirir: o que é que a gente faz? Como é que a gente escapa dessa situação? E Pedro tem a resposta simples: creiam no Senhor Jesus Cristo, sejam batizados, conforme Ele deixou-nos, e vocês vão receber o dom do Espírito. O dom do Espírito aqui é que Pedro se refere. Tanto é a salvação, a redenção, o perdão dos seus pecados, como também esse resplendor do batismo com o Espírito Santo, este renovar do Espírito Santo, esta vida efusiva do Espírito Santo, essa capacitação que o Espírito concede àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Queridos, quem são os destinatários? A quem pertence esta promessa? Quem pode, de fato, experimentar, gozar, vivenciar esta promessa? O versículo 39 nos diz assim: a promessa pertence a vós, vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, na verdade, esta palavra aqui, a promessa, ela é de fato a promessa do derramar do Espírito Santo. É a promessa da capacitação com poder. Quando lá no versículo 8 do primeiro capítulo de Atos, Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então o Senhor está dizendo que essa promessa, de fato, é esse revestimento, essa capacitação ou esse batismo com o Espírito Santo. Eu gostaria de olhar algumas palavras aqui para a nossa compreensão, para que nós possamos entender de fato quem são os destinatários desta promessa. Em primeiro lugar, a promessa para nós aqui, muitas vezes no nosso vocabulário, é apenas um compromisso, um voto,
concedendo uma esperança, me tornando apalavrado, mas muitas vezes esse tipo de situação nem sempre traz a garantia do seu cumprimento. Quando Pedro usa essa expressão promessa, lá na língua original, epangelia, promessa, ela dá a ideia de que foi feito um acordo que traz consigo a garantia divina. Por isso que Jesus diz, é a promessa do meu Pai. A Bíblia diz que quando Deus prometeu a Abraão, ou fez aliança com Abraão, não havendo por quem ele jurar, jurou por si mesmo. Quer dizer, a garantia que Deus dá do cumprimento da sua palavra, da fidelidade da sua palavra, provém dele mesmo. Então a promessa do Pai trazia consigo esta garantia de que aquele acordo que Deus havia feito, ele também iria cumprir. Não poderia caducar, não poderia cair por terra. Então, é neste sentido, é com este peso que esta promessa é dada. Este batismo com o Espírito Santo, ele é feito com uma garantia divina. A segunda coisa é quando ele usa a expressão a vós. Essa palavra, vós, é na verdade a segunda pessoa do plural, no presente do indicativo, que significa a vós, isto é, Pedro está falando com aquelas pessoas presentes ali naquele momento. E ele está falando exatamente com aqueles, tanto os que já receberam esse batismo, como aqueles que estavam ouvindo a sua explanação e que agora se dispunham a crer. E ao crerem, eles também estariam aptos para receber esse mover do Espírito Santo, essa capacitação do Espírito Santo, este dom do Espírito Santo. Então essa palavra, a vós, significa aqueles que estavam presentes ali e aqueles que ouvindo viessem a crer no Senhor Jesus Cristo. É para eles também a promessa, é para vós, vocês que estão aqui. Essa palavra, essa promessa não é para outro senão para aquele que ouve, para aquele que crê, para vocês que estão aqui neste momento. Também diz a vossos filhos. E essa palavra, a vossos filhos, faz referência à descendência deles, aos filhos deles, às novas gerações que viriam a partir deles. Os filhos dos filhos, que não eram apenas os filhos físicos, os filhos sanguíneos, mas nós podemos também aqui entender que Pedro estava falando acerca da filiação espiritual, já que o Espírito de Deus estava vindo para trazer vida e para que eles pudessem gerar filhos espirituais para Deus. O Espírito geraria vida espiritual para que eles pudessem gerar filhos espirituais. Então, aos nossos filhos, aos vossos filhos, significa os filhos daquela geração e as gerações futuras. E diz mais ainda, aos que estão longe. Quando Pedro se refere aos que estão longe, ele tem em mente aqueles que estão na diáspora, isto é, na dispersão, que foram dispersos durante a perseguição em Jerusalém e que foram morar em outras regiões, outros territórios, outros lugares. Pedro está dizendo também que eles serão alcançados, que aqueles que estão distantes, eles também são objetos desta graça divina. Eles também são objetos deste dom de Deus e por isso eles precisam conhecer que há este dom, eles precisam conhecer que há este batismo com o Espírito Santo. E para isso eles estavam necessitando que alguém lhes fosse levar e para isso o Espírito Santo estava sendo concedido. Eles ouviriam um dia, e ao ouvirem, se crescem, eles também seriam batizados com o Espírito Santo. Fala de afastados, aqueles que estavam longe, distantes, e não apenas distantes daquele lugar, não apenas distantes de Jerusalém, mas nós podemos até entender daqueles que estavam afastados de Deus. Porque os judeus julgavam que só eles tinham acesso a Deus, só eles eram o povo escolhido
Mas agora, com a inauguração do Espírito Santo, com a chegada do Espírito Santo, com o mover do Espírito Santo no seio daqueles discípulos, na vida inicial da igreja, Deus estava dizendo também que outros seriam alcançados, que outros partilhariam também deste dom do Espírito. E ao falar tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, Pedro está também dizendo que o Senhor vai conceder a outros que ainda estão longe, que estão distantes, que ainda não conhecem a Deus, mas que Deus irá chamar para junto de si. É interessante que aqui Pedro está fazendo também uma referência aos gentios, que iriam ser alcançados pelo Evangelho e que viriam crer. E a gente percebe isso no desenvolvimento do ministério do apóstolo Paulo no livro de Atos, e por isso ele é perseguido pelos próprios judeus que achavam que eles eram exclusivamente o povo de Deus e que Deus não daria o seu direito de graça a nenhum outro povo, a nenhuma outra nação, a nenhuma outra raça. Então, quando Pedro se fala tantos quantos Senhor nosso Deus chamar, né, essa palavra chamar, ela chama de fato a atenção, porque lá no original, a palavra grega para chamar nesse texto é proskaleomai. E ela é formada por duas palavras. Pros, que significa chamar para si mesmo, no sentido de que Deus estará chamando para si mesmo, isto é, para a salvação, e ele fará isso através da pregação do Evangelho. Porém, também a palavra significa kaleomai, que significa chamar ou capacitar para uma missão específica, como vimos também no início do nosso estudo. Então, essa palavra que Deus vai chamar, ele vai chamar para a salvação, isto é, ele vai trazer os homens à conversão a si mesmo, a ele mesmo, e também vai capacitar estes homens para que cumpram uma missão específica. De um modo geral, essa promessa ela é destinada a todos os crentes em Jesus Cristo. E o conjunto dos crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo é, na verdade, aquilo que nós denominamos de igreja. É esse corpo místico, vivo e maravilhoso que é o corpo de Cristo, que é a igreja. E esse é um corpo espiritual. O templo abriga a igreja, mas o templo não é a igreja. A igreja é o conjunto de crentes que já entregaram suas vidas a Jesus Cristo e que agora estão cumprindo o desejo do coração do seu Senhor de testemunhar acerca do seu Evangelho, da sua salvação. Então, querido, como propósitos, na verdade, todos os crentes, eles podem ser revestidos do Espírito Santo. Se crermos, se buscarmos, se dermos abertura para o Espírito Santo agir em nós, nós seremos batizados com o Espírito Santo, seremos cheios do Espírito Santo. Porém, muitos ficam apenas no falar em línguas. Eu fui batizado porque eu falei em línguas, tá bom. Falar em línguas é uma evidência de que fomos batizados com o Espírito Santo. É uma evidência inicial desse batismo, mas tem muitas outras coisas mais profundas. Temos os dons espirituais, temos a capacitação espiritual, temos um compromisso também com esse Espírito de Deus, temos o dever de aprender com o Espírito de Deus acerca de Cristo. Vamos ver isso daqui a pouco mais. Então, quais os propósitos? Eles de recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Na verdade, esta palavra ela se cumpriu no tempo do apóstolo Paulo. O evangelho saiu lá de Jerusalém, passou pela Judéia, pela Samaria e chegou até os confins da terra de então, que era Roma, a capital do Império Romano. E quando chega em Roma, a gente não tem o final da história do livro de Atos.
O livro de Atos é um livro sem conclusão. É um livro que não tem um encerramento, não tem um ponto final. Por quê? Porque, na verdade, o livro de Atos ele vai narrar apenas o início dessa missão pentecostal, dessa missão do Espírito, que estará sendo realizada através não de um homem, nem de um líder especial, nem tampouco de um grupo de pessoas, mas da Igreja do Senhor Jesus Cristo, deste conjunto de crentes que se mantêm fiéis à palavra de Deus e submissos à vontade e à direção do seu Espírito Santo. Então, um dos propósitos que existem no batismo com o Espírito Santo ou na vinda do Espírito Santo para a igreja tem a ver com estar na igreja, ser a vida da igreja, habitar na igreja, viver na igreja. O Espírito Santo não está apenas com a igreja, ao lado da igreja, mas o Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo é a vida da igreja. A igreja é espiritual porque o Espírito Santo nela habita e lhe dá vida espiritual. O Espírito Santo viria também para nos ensinar e nos guiar na palavra de Deus. Jesus disse: quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Queridos, eu tenho tido a oportunidade de fazer muitos cursos aqui no exterior, em vários lugares, em várias escolas, várias denominações. E a gente aprende muita coisa interessante no ramo da teologia. Porém, em todas as escolas que eu estive, que não eram da linha pentecostal, eu pude perceber que nós, como pentecostais, podemos não ter um academicismo tão eloquente, tão maravilhoso como eles apregoam lá fora, mas nós temos algo que eles não têm. Nós temos essa capacitação espiritual. Nós temos esse mover espiritual em nós. Nós podemos perceber a presença de Deus não apenas no nosso intelecto, mas nas nossas emoções, nas nossas entranhas, nas nossas ações. E por essa razão, muitas vezes, as nossas pregações, elas não são simplesmente repasse de conhecimento, de teoria acadêmica, mas elas se tornam verdadeiramente poder do Espírito de Deus para a glória do Senhor. Mas isso nós precisamos aprender a ser ensinados pelo Espírito Santo. É triste quando alguém sobe num púlpito para pregar, seja a mensagem mais bem elaborada, homileticamente, hermeneuticamente, exegesicamente preparada, mas ele não orou antes. Ele não buscou a unção do Espírito. Ele não reconheceu que ele é apenas um porta-voz, um servo, um transmissor da palavra de Deus. E que ele está ali naquele púlpito, na inteira dependência do Santo Espírito do Senhor. E que ele só comunicará a palavra da verdade que fará diferença na vida do seu ouvinte, se ele glorificar a Cristo. E se ele entender que ele foi apenas objeto de uso do poder do Espírito Santo. O Espírito vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele fará isso simplesmente, queridos, mediante a pregação do Evangelho. Hoje as pregações têm sido feitas mais para agradar aos homens, mais para buscar o interesse dos homens para si mesmo ou atraí-los para os nossos arraiais. Poucas conversões nós temos percebido, poucas mudanças de caráter, de comportamento, de atitude, de mente, de coração. Por quê? Porque as pessoas estão simplesmente escutando mensagens de interesse pessoal, mensagens que simplesmente respondem às suas necessidades físicas, materiais. Já não há mais ensino. Tudo se resume à festa, à programação, mas já não há mais aquele ensino sólido. Não há mais reunião de oração verdadeira. Quando há oração, não há mais clamor, não há mais lágrimas, não há mais intensidade na oração. Não se deve subir ao púlpito sem antes dobrar os joelhos e buscar a presença do Espírito. E pedir que o Espírito use para a glória de Cristo. Porque, na verdade, é isso que o Espírito veio fazer.
Ele veio para glorificar a Cristo. O Espírito Santo não veio para glorificar a si mesmo, nem tampouco homens, líderes, quem quer que seja. Ele veio para glorificar a Cristo, porque ele reconhece que Cristo é Senhor e deve ser glorificado. Hoje nós estamos querendo glorificar a homens, nós estamos querendo exaltar o nosso ministério agora tem que levar o nosso nome, tem que levar a nossa chancela. Já não basta mais termos o nome de pastor, nós queremos os títulos. Nada contra isto, mas quando nós colocamos estes títulos acima da nossa dependência do Espírito, alguma coisa não está bem. O Espírito Santo visa capacitar com o poder do alto a igreja para dar testemunho na terra, testemunho de Jesus Cristo. Hoje nós vemos pessoas que estão prontas a defender seus pontos de vista, seus costumes, suas tradições, suas denominações, mas não sabem falar nada de Cristo. Não têm testemunho de vida com Cristo, porque nunca passaram por uma experiência com Cristo. Muitos estão confusos quanto à questão de serem ou não batizados com o Espírito Santo, embora estejam dentro de igrejas há tantos anos. E eu me lembro quando no princípio, que eu era menino ainda, que as pessoas se convertiam, eram batizadas e logo elas eram revestidas do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja se preocupava em falar, em ensinar, em promover a busca desse glorioso batismo. Somos pentecostais por causa disto. Não somos pentecostais porque falamos línguas, porque se fala em línguas em muitos lugares. Nós somos pentecostais porque nós apresentamos ao mundo o mover do Espírito que glorifica Cristo. E esse foi o tremendo propósito, capacitar a igreja para que ela pudesse testemunhar do poder, do amor e da salvação que Cristo oferece. É por essa razão que a pregação de Pedro naquele dia foi simplesmente o exemplo do início, do que estava começando. O poder que Deus derramou sobre a vida de Pedro foi de tal monta, de tal forma, que ele conseguiu com aquela única pregação alcançar 3.000 almas que se renderam aos pés do Senhor. Hoje nós gastamos baldes de dinheiro, tempos, programações, e muitas vezes alcançamos apenas adeptos para os nossos templos. Poucas conversões de fato, poucas transformações. Eu digo isto até com vergonha, queridos, mas muitos obreiros que nunca tiveram uma experiência realmente com Deus, porque nunca souberam o que era essa unção, esse poder entrando em suas vidas. O Espírito de Deus, queridos, ele é um ser, ele é uma pessoa. E ele merece ser honrado, amado e obedecido. O Espírito Santo não é um objeto, não é um adendo na igreja para ser usado apenas para manifestações de milagres, para espetáculos de milagres. O Espírito de Deus é um ser, ele quer ser amado, ele quer ser honrado, e a maior honra que a gente pode dar ao Espírito é quando nós honramos a Cristo, é quando nós amamos a Cristo, é quando nós obedecemos a Cristo. Então, que nós possamos de fato entender isto e ter comunhão com o Espírito, comunhão espiritual, e buscarmos esta presença em nossas vidas, termos prazer na comunhão com o Espírito Santo. Ele usa quem ama a Cristo e obedece à palavra de Deus. O Espírito não vai usar alguém por seus próprios interesses, que visam apenas a si próprios, ao engrandecimento de si mesmos. Mas o Espírito de Deus vai usar simplesmente aquele que ama a Cristo e obedece à palavra de Deus. Eu chamo a atenção, queridos, para uma lembrança da minha infância, que quem iniciou este trabalho, esta obra chamada hoje pentecostal, que nós temos como maior denominação a Assembleia de Deus no Brasil, no início, as pessoas que ganhavam almas, que traziam pessoas para dentro dos arraiais da igreja, não eram os líderes, não eram os pastores, não eram os reverendos. Esses estavam ocupados em ensinar a igreja
em administrar a igreja, em olhar a palavra de Deus, em orar, em se santificar, em se colocar à disposição de Deus, visitando os enfermos, visitando os necessitados. Mas quem ganhava almas, quem testemunhava de Jesus e trazia pessoas para dentro dos arraiais da igreja, eram os próprios novos convertidos, que vinham ao culto incrédulos, que vinham ao culto sofridos, muitos vinham doentes, endemoninhados. E ali no culto simplesmente ouviam a mensagem, que era pregada de uma forma simples, de uma forma singela, mas cheia e ungida do Espírito Santo. E aquelas pessoas, quando lhes era feito um convite, um apelo para receberem Jesus Cristo, elas iam, dobravam os seus joelhos ali diante do altar, recebiam a oração do pastor. Não havia nada mais. Voltavam para casa. E chegando em casa, elas sentiam a necessidade de fazer as malas, viajar para lugares distantes, para levar aquela mensagem a seus familiares. E assim o Evangelho, ele conseguia alcançar as pessoas, ele conseguiu se proliferar, ele conseguiu avançar. Quando um vizinho chegava em casa depois de um culto tão pentecostal, ele recebia notícia de que o vizinho ao lado estava doente. E ele ia lá, perguntava se ele podia orar. E ele orava na simplicidade. Não havia nada de extraordinário, era uma oração simples, um clamor sincero diante de Deus. E timidamente, muitas vezes, ele estendia a mão sobre aquela pessoa enferma. Ia para a sua casa. E no dia seguinte, aquela pessoa que fora curada perguntava como era que ele fazia para ser crente, como era que ele fazia para seguir aquele caminho. E aquela pessoa já estava cheia da graça de Deus em sua vida. Precisamos voltar a esta prática, queridos. Mas eles assim faziam, porque eles eram cheios do Espírito Santo. Como bem definiu o pastor e missionário Eurico Bergs, um dos pioneiros da igreja, ele disse: o grande objetivo do batismo com o Espírito Santo é suprir os crentes do poder do alto para serem testemunhas do Senhor. Queridos, Deus ungiu os seus discípulos para que eles testemunhassem que Jesus estava vivo. Não era fácil para eles naquele tempo. Anunciar que Jesus estava vivo, que Jesus ressuscitara, para eles era terrivelmente difícil, porque muitos dos que ouviam essa mensagem, esse testemunho, tinham visto Jesus na cruz, tinham visto Jesus morrer, tinham visto Jesus ser sepultado e ser lacrado uma pedra na sua cova. Como agora eles estavam dizendo que Jesus havia ressuscitado? Mas ninguém podia contestar quando eles faziam uma obra e diziam: foi em nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram, mas que Deus o ressuscitou e o exaltou soberanamente entre os homens. É a Ele que vocês devem glória, é a Ele que vocês devem honra, é a Ele que vocês devem adoração, porque foi no nome dEle que nós fizemos estas coisas. Hoje está faltando isto. Nós anunciarmos aos homens que é no nome dEle que nós fazemos coisas espantosas, que nós alcançamos sucesso na nossa missão. Os discípulos precisavam ser revestidos do poder do Espírito para pregar o Evangelho com ousadia e autoridade espiritual. Ousadia e autoridade, não é empáfia. Os discípulos não precisavam bater no peito e dizer: eu sou ungido do Senhor, eu tenho autoridade, me respeitem. Eles eram respeitados, eles eram honrados, nem sempre admirados, nem sempre eram aceitos, mas eles traziam consigo a chancela do poder do Senhor nas suas vidas, e com isso eles conquistaram o mundo. A palavra de Deus diz que alguém um dia disse: quem são estes que vieram e colocaram o mundo de ponta cabeça e divulgaram este Evangelho por toda parte, divulgaram este caminho por toda parte? Oxalá os homens dissessem isso também acerca de nós. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para podermos pregar, para podermos realizar a obra de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, companheiros nesta obra,
Que o Espírito de Deus nos use para a sua glória. Que o Espírito de Deus nos unja de fato, para que a mensagem na nossa boca, ela alcance não apenas o intelecto, mas o coração, o cerne do homem, o interior do homem. E o Espírito Santo, através desta pregação, desta mensagem do Evangelho, que por si só é o poder de Deus para a salvação do que crê, possamos de fato alcançar vidas, almas, que sejam transformadas pelo poder do Senhor, para que possam gozar na eternidade da presença do Senhor. Se nós não alcançarmos isto, não adianta toda a construção que deixarmos, não adiantará todo sucesso que possamos apregoar, não adiantará tudo que colocarem na nossa lápide, não adiantará todos os comentários positivos que tecerem a nosso favor, se nós não estivermos, de fato, como instrumentos na mão do Espírito Santo. Nós nada poderemos fazer. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Pai, eu quero agradecer a Ti por esta oportunidade, por este momento, Senhor, tão precioso. Somos homens e mulheres que nos colocamos diante de Ti, chamados por Ti, que nos dedicamos a esta obra, Senhor, para glorificar o Teu nome. Tu nos tens enchido do Teu amor, Tu nos tens dado o conhecimento da Tua palavra, Tu nos tens dado, Senhor, desta unção tão preciosa. Nos ajuda a entender, Senhor, que somos apenas servos, somos apenas instrumentos para glorificar o Teu nome. A Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, a Ti seja a adoração, e que a nossa vida, Senhor, de fato, seja útil para o crescimento do Teu reino aqui na terra. Abençoa cada pastor, cada pastora, cada ministério, cada igreja, cada grupo, Senhor, que Tu possas estar enriquecendo com a Tua graça, com o Teu poder e acrescentando almas preciosas, transformadas, convictas de que vão estar contigo para todos sempre na eternidade. Fica conosco, pois isso eu te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Até um outro momento.